Salve, salve! Aqui é o Fernando, trazendo o review do 17º episódio da 10ª temporada de The Walking Dead. Ou seria o primeiro de 6 episódios extras, aqueles que estão acontecendo entre a 10ª e a 11ª temporada. O que vocês acham? Galera, antes de mais nada, eu vou falar do Negan com a Maggie, mas mais pra frente. Acompanhe aqui o vídeo que eu vou falar deles, beleza? Bom, esse episódio ele foi todinho focado na Maggie. Ela chega acompanhada do Elijah, que é aquele cara mascarado, né? E do Cole. E basicamente esses três se juntam ao Daryl e a Kelly, a irmã da Connie, né? Para irem até o acampamento do povo da Maggie. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas é algo tão simples assim? Parece simples, mas não foi exatamente assim. Na minha opinião, eles usaram esse episódio para justificar a ausência da Maggie durante todos esses anos. Pelo menos a impressão que eu fiquei foi essa, né? Vocês devem se lembrar da George, aquela senhora de óculos, que fez aquele contato com a Maggie, junto daquelas duas seguranças dela, né? Então, a Maggie simplesmente não sabe o que aconteceu com a George. Ela está desaparecida ou talvez até dada como morta, por assim dizer, né? O filho da Maggie, o nosso pequeno Herschel, né? Eu vi ele acreditado em alguns sites como Herschel Ree. Não sei se é assim que se pronuncia, mas de qualquer modo é o que tem para hoje. Bom, o pequeno Herschel, ele tem esse nome dele, né, em homenagem ao avô materno, o pai da Maggie, e o Ree é o sobrenome do pai dele, né, do Glenn. E cara, é impressionante como o menino, ele parece um clonezinho do Glenn, cara, do pai, né, dele, né? Ele é muito, muito igual ao pai dele. É impressionante a semelhança entre os dois. Mas voltando a falar do episódio, a Maggie ela queria simplesmente levar o povo dela até Hilltop. Mas tem aquele pequeno detalhe, né? A Maggie não sabe o que aconteceu em Hilltop. E quando a galera leva ela até lá e ela vê que tá totalmente destruído Hilltop, com centenas de corpos e tudo mais ali, ela tem que mudar de planos. E qual que é o novo plano? Levar o povo dela para Alexandria. O que parece até simples, né? Fácil de fazer. Ela só tem que ir lá no acampamento dela, pegar a galera dela e levar para Alexandria. Ela conhece o caminho. Ah, moleza, tá tranquilo. Só que não. Ah, galera, eu não sei se vocês tiveram essa dúvida também, mas eu tive. O que diabos a Maggie fez durante esses anos todos que ela ficou sumida, né? Fora fazer aquela série que flopou, né, no caso. Bom, basicamente a George colocou a Maggie para ir de acampamento em acampamento que ela encontrasse mundo afora aí, e ela ensinava o povo daquele acampamento a construir um moinho, a construir uma forja e assim por diante, né? Para eles poderem se reerguer como uma sociedade. Então, se você imaginou a Maggie como aquela figura de liderança absoluta, que talvez ela tivesse até tomado o lugar da George, lá no grupo da George e tal, esquece. Esquece, ela só era mais um peão no tabuleiro. A única coisa diferente é que ela tinha a liderança de um grupo, só. Mas me fala aí, vocês achavam que ela estava fazendo isso nesse período todo aí que ela ficou ausente? Comentem aqui. Assim, galera, na minha opinião, tá? Não precisa me xingar. Assim, na minha opinião, a produção de The Walking Dead, ela escolheu uma maneira, digamos assim, preguiçosa de reapresentar a Maggie para nós, né? Para o público. Por que, Fernando? Eu não entendi o que você quer dizer com isso. Você pensou isso, não pensou? Calma lá. Galera, basicamente a produção aí criou um novo grupo de vilões chamados Reapers, ou ceifadores, como ficou em português. Esse grupo eles estão caçando o grupo da Maggie. Por quê? Ninguém sabe, é segredo. A Maggie não revelou isso pra ninguém, nem pro Daryl, quanto mais pra gente, né? Bom, mas onde tá a preguiça que eu mencionei? Bom, galera, esse grupo, os Reapers aí, teoricamente falando, eles não existirão na 11ª temporada. E mais, nesses 6 episódios extras, eles não serão todos focados na Maggie. Por exemplo, o próximo episódio, se eu não estiver enganado, é focado no Daryl, lá com a namorada dele. E o cachorro, é claro. Vai ter o episódio do Negan. Ah, já foram 3. Então não serão todos focados na Maggie. Logo, esse grupo, na minha opinião, tá? É um grupo que já nasceu morto. A exemplo daquele grupo que apareceu na época dos Sussurradores, que depois o pessoal se juntou ao grupo do Reino e tudo mais. Faz tanto tempo que eu já não lembro nem mais o nome daquele grupo. De tanto tempo que faz, de tão inútil que foram, né? Mas enfim. Bom, enfim.
a Maggie e o Daryl acabaram encontrando algumas pessoas do grupo dela, né? E do nada tem um atirador matando essas pessoas. Sim, um sniper. Agora, uma pergunta. O grupo que a gente acompanha de The Walking Dead, né? De Daryl e companhia e tal, eles não têm munição já há alguns anos. Tanto que é na base de arco e flecha, de lança, facas e afins. Onde diabos esse cara arrumou munição? Tanto tempo assim depois. Ah, Fernando, essa munição devia estar guardada, estocada em algum lugar. Só que, galera, a munição tem vencimento, certo? Ela estraga, exposta ao tempo, estraga, etc, etc, etc. E assim, na minha opinião, não fez o menor sentido. Mas enfim, depois que esse cara, esse atirador é dominado, ele fala que o Papa, em inglês ele falou Pope, né? Que seria o Papa, né? Esse cara fala que o Papa marcou a Maggie. Suponho que esse Papa seja o líder dos Reapers, né? Agora vem uma pequena teoria que eu bolei, que é a seguinte: será que esse Papa que ele mencionou seria o personagem interpretado pelo ator Robert Patrick, o nosso saudoso T-1000 do Exterminador do Futuro 2? Lembra do T-1000? Então, aquele ator entrou em The Walking Dead. Será que seria ele, o tal do Papa? Porque vamos lembrar que o Gabriel e o Aaron, no episódio deles, né, que vai ser focado neles, eles vão encontrar esse personagem que o Robert Patrick interpreta. Será que ele é o líder dos Reapers? O que vocês pensam a respeito? Deixa aqui no comentário. Ah, galera, a gente teve um momento ali fofinho, que foi entre a Kelly e o Elijah. Logo que o grupo se separou, né, que o Daryl foi com a Meg para um lado e os outros três foram pro outro lado, o Elijah ele não fala, né? Ou ele é mudo, ou ele não quer falar simplesmente, enfim, a gente não sabe ainda. Simplesmente o Elijah ficou meio chateado ali, preocupado. E a Kelly foi ali, acalmou ele, deu uma animada nele, por assim dizer. Aquela motivada, né? E aí eles conseguiram seguir em frente. Lembrando, o Elijah tem algo em comum com a Kelly, porque o Elijah perdeu um irmão ou uma irmã, não tô me lembrando exatamente agora, mas a galera tá dando a Connie como morta, sendo que a gente sabe que ela não tá morta, mas enfim. Então eles têm esse passado em comum. E finalmente tivemos a Meg chegando com seu grupo, acompanhada do Daryl e da Kelly, né? Lá em Alexandria. E o Cole pergunta pra ela, né? Se ali seria o lar docilar deles. E ela diz que ali será, sim, o lar docilar deles. Lembrando, lar docilar é o nome deste 17º episódio. Ah, galera, um detalhe que eu já ia esquecendo de mencionar. Tinha vazado umas fotos de que tacaram fogo em Alexandria. E, segundo a Carol, foi um presente que os sussurradores deixaram antes de deixarem Alexandria, né? Mas, aí você está se perguntando, mas Fernando, eu só queria saber do Negan e da Meg, só isso. Me fala, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais. Calma, vou falar agora. Não seja por isso. Então, logo de cara, a gente teve nesse episódio os dois se encontrando numa estrada. O Negan ele ainda tenta conversar com a Meg, ele tenta começar a argumentar com ela ali, só que ela não fala nada, ela não quer saber de nada, ela simplesmente mete o pé dali, nem olha para trás nem nada e segue o caminho dela. E já no final do episódio, quando eles chegam em Alexandria, o Negan tá ali ajudando na reconstrução, né? E eu acredito que a Meg nem viu ele ali, né? Ah, um detalhe importante que eu tinha esquecido de falar para vocês, galera, sobre o pequeno Herschel. O filho da Meg, ele sabe que o homem mau matou o pai dele, o Glenn, né? Mas ele não sabe que o homem mau é o Negan. Galera, resumidamente, a minha opinião é de que Negan e Meg vão se entender. Superar o que o Negan fez ao Glenn, eu acho que não é o caso. Mas eu acredito que eles vão conseguir conviver bem, harmoniosamente bem, né? Eu ouvi gente falando até do Negan ter essa facilidade com crianças, como por exemplo a Judith. Então, quem sabe até o Negan possa se aproximar do pequeno Herschel. Me ocorreu uma coisa agora. Quem sabe o Negan se aproxima do pequeno Herschel, se dá super bem com ele, assim como ele se dá super bem com as outras crianças. Num dado momento, o pequeno Herschel descobre que o Negan é o homem mau e acaba matando o Negan. Seria um plot twist muito louco, né? Mas o importante pra mim é saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse retorno de The Walking Dead?
Comente aqui embaixo, deixe seu like e fui!